dois indivíduos, gostei, deixa dois mesmo, porque ninguém sabe o que é, né? Gostei. Foi lá no Timbó. Onde fica o Timbó? Deixa eu dizer logo onde fica o Timbó. Tem uns bancários, dos bancários seguindo ali para o altiplano. Tem um atalho ali que chama Vale do Timbó, onde tem as três ruas. Você pega no sentido altiplano e lá Lunara Moreira vai contar pra gente o que aconteceu. Boa noite, Lunara! Oi, Vinícius. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Exatamente, você já passou bem a localização. Essa prisão aconteceu por volta das 4 horas da tarde desta quinta-feira. 2 homens foram presos, um de 29 anos e 26 anos. E essa droga aqui, que a Aaron Lavou vai estar mostrando para vocês agora, junto com essa balança de precisão, esses entorpecentes também foram apreendidos. Vamos conversar com o delegado Braz Morrone para entender como é que aconteceu essa prisão. Delegado, boa noite. Boa noite a todos. É mais uma ação aqui da DCCPAT. Inicialmente, a equipe estava investigando indivíduos, né, acusados de assaltos aqui pela capital, que estariam na comunidade Timbó. Inclusive lá havia um informe que teria lá uma residência onde havia um armazenamento de armas. Então a equipe se dirigiu até o local, estava efetuando diligências lá pela localidade, quando visualizou esses dois indivíduos, cada um em uma motocicleta, que ao presenciar, né, a aproximação dos policiais, empreenderam fuga, sendo prontamente perseguido a equipe, e eles com as motocicletas entraram numa viela e depois numa casa, mas uma casa toda aberta. Na verdade, não sei se ali podia se denominar de casa, mas é popularmente chamada de mocó, né? Ela tinha uma característica assim mais de um mocó. E aí a equipe entrou, né? Fez a perseguição e entrou no recinto, presenciou esses indivíduos que estavam com volume na cintura se desfazer de um material, e quando a equipe fez a detenção, verificou que se tratava desses entorpecentes, continuaram a realizar umas buscas e foi encontrado mais entorpecente também dentro de uma geladeira, e no armário foi encontrada a balança de precisão, né? Após essa detenção, foi dado voz de prisão aos indivíduos e, posteriormente, até em contato com os colaboradores, confirmou que naquele recinto era um ponto ilícito de entorpecente, e, por esse motivo, eles foram conduzidos e aqui estão sendo autuados pelo tráfico de drogas. Armas também foram encontradas, delegado, ou apenas essa quantidade aqui de entorpecentes? Não, armas não foram encontradas, né? Em relação à participação deles nesses assaltos, não podemos informar isso, mas assim, o que foi apreendido, né, esse material entorpecente apreendido, por esse motivo já tem indícios para autuá-los por esse tráfico. Nesse momento, os 2 jovens estão sendo ouvidos? Isso, foram interrogados, né? Um deles disse que só ia falar em juízo, né? Manifestou o interesse em permanecer em silêncio, e o outro informou que seria para fumar, para uso próprio, né? Mas a gente vê que, pela grande quantidade, fica mesmo mais um álibi dele, né? E pelo fato da balança e por se tratar de uma droga conhecida popularmente por flor da maconha, o valor dela no mercado ilícito é bem maior, e acreditamos que, até corroborando com essas informações dos colaboradores, que ali seria uma boca de fumo. Já se caracteriza como tráfico de drogas? Isso, pela grande quantidade, pela balança de precisão, e dos 2 indivíduos, um já responde por homicídio, então agora eles vão responder por essa conduta delituosa. Um já responde por homicídio, é o de 29 anos, o de 26, e o outro tem alguma passagem pela polícia? Não, o outro não tem passagem. Eles não ofereceram nenhuma resistência na prisão? Não, nenhuma, que foram prontamente
abordados e detidos. Agora, o senhor acabou de falar, até para a gente informar o público, que aqui se caracteriza flor da maconha e tem um valor maior. Por quê? A partir daqui passa por algum outro processo até a venda? Não, aqui eles vendem dessa forma, né? Aí o que eles às vezes fazem é desmembram, colocam em pequenos sacos plásticos, já fracionado com aquele valor determinado. Aqui eles, pelo que a gente verificou, eles ainda iam fracionar, né, em pequenas porções para comercializar. Delegado, e as investigações, claro, as investigações, as equipes em campo continuam por aquela região na Zona Sul? Isso, só ressaltando que a DCCPAT, né, que é uma delegacia de combate a crimes contra o patrimônio, né, não é a nossa obrigação principal, né, mas como verificamos essa situação, não tínhamos como se eximir de fazer a autuação. As diligências referentes a esses criminosos que praticam esses assaltos e roubos aqui pela capital vai continuar. Muito obrigada, delegado. Vinícius, eu volto com você. Eita, pessoal, a maconha, essa porcaria, eles incrementam para dar o tempero, né, na maconha, chama de baga, chama de, né? Eles colocam ali, eles misturam com o quê? Com raspa de cogumelo, aquele cogumelo frieira que dá nas portas, quando tá molhado, né? Eles secam aquilo, fazem trituram, mel. E ainda sabe o quê? Esterco de burro, bosta de burro, pronto. Também, passa na peneira, aquela peneira assim que trabalha na construção civil, e mistura e dá o tempero. Vez por outra o cara vai ver né? Atenção, hein? Josival